Em forma de ocorrências, né, da nossa circunscrição aqui da região da cidade de Nanuque, né, nós temos aqui a delegacia regional, compreende o limite de 10 municípios e temos 3 delegacias localizadas. Uma localizada em Carlos Chagas, outra em Águas Formosas. Tivemos a prisão de um homem de 28 anos de idade na cidade de Teoflotone. Essa prisão foi executada pela Polícia Civil de Minas Gerais, naquela cidade. Mas esse caso estava sendo investigado aqui na cidade de Nanuque, em que esse indivíduo de 28 anos estaria teria praticado crimes de estupro e de roubo contra a sua própria avó. Essa vítima, ela tem 71 anos de idade e foi vítima desse indivíduo aí, nesses tipos de crime. Então, após a investigação, a autoridade policial representou pela prisão desse indivíduo, então ele foi localizado e preso na cidade de Teoflotone e ficará agora à disposição do juízo que expediu esse mandado de prisão. Então, é um caso em que esse indivíduo estaria praticando essas condutas criminosas contra a sua própria avó e agora vai responder na justiça por conta aí desses tipos penais. Nesta última semana, né, algumas ocorrências aqui relacionadas a crimes de tráfico de drogas, né, um homem de 44 anos de idade ele foi preso em flagrante na rua Ubá, aqui na cidade de Nanuque, onde estaria ocorrendo ali a traficância de drogas. Durante a abordagem, esse indivíduo de 44 anos ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e nesse local teria sido avistadas aí pessoas, usuárias, né, que estariam adquirindo essas substâncias entorpecentes. Durante esta ocorrência com esse indivíduo, né, na posse desse indivíduo, foram localizadas e apreendidas cerca de 17 pedras de substância semelhante a crack, 2 buchas de substância semelhante a maconha, além de valores em dinheiro. Trata-se de um local já conhecido, né, pelas ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas. Então, esse homem foi preso em flagrante, autuado aqui na Delegacia de Polícia Civil de Nanuque, encaminhado ao presídio regional. Responde agora na justiça por crime de tráfico de drogas. Fato ocorrido, então, na rua Ubá, aqui na cidade de Nanuque, né, no último dia 27 de maio, né, nesta última terça-feira. Neste último domingo, 25 de maio, outra ocorrência relacionada a tráfico de drogas, em que um indivíduo foi localizado nesta região, nessa cidade de Nanuque, né, na região do bairro Zaru. E com esse indivíduo foi localizada uma arma de fogo, calibre 12 e vasta munição. Então esse indivíduo foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Nessa ocorrência, esses materiais eles são apreendidos para a perícia técnica, que fará parte aí desse procedimento. O indivíduo vai responder agora por crime de posse ilegal de arma de fogo, além da posse ilegal dessas munições. E também por conta aí de associação ao tráfico de drogas. Tivemos também ocorrências relacionadas a crimes de furto aqui na cidade de Nanuque. Lembrando que crime de furto é a subtração de coisa alheia móvel. Em alguns casos, não importa se é coisa de pequeno valor ou de grande valor. Tivemos um caso aqui nesse último dia 27 de maio, nessa última terça-feira, mais precisamente na rua Ivo Dantas Lages, aqui na cidade de Nanuque, bairro da Reta, em que um indivíduo aí de 21 anos de idade ele foi preso em flagrante por conta do crime de furto, né? E ele estaria fazendo a prática do crime de furto de cabos, né? Cabos de cobre, fios. Então esse indivíduo foi abordado, preso em flagrante com os materiais que ele estaria utilizando para cortar esses cabos, né? Se tratando aí de furto, que ele poderia revender esses cabos para uma outra pessoa. Então esse indivíduo foi preso em flagrante, ele foi autuado na Delegacia de Polícia Civil, foi ratificada a sua prisão, ele foi encaminhado ao presídio regional na cidade de Nanuque. Então vai responder agora por crime de furto. Um outro caso que aconteceu também na última terça-feira, né, 27 de maio, em que na rua São João del Rei, aqui na cidade de Nanuque, ocorreu um crime de furto em uma loja da área central aqui da cidade de Nanuque. Esse indivíduo teria subtraído ali alguns itens daquela loja, por exemplo, um item que é um produto eletrônico e alguns itens de produtos alimentícios dentro dessa loja na cidade de Nanuque, próximo aqui à rotatória da cidade de Nanuque. Então, esse indivíduo foi flagrado, foi visto, né, nessa circunstância, a Polícia Militar efetuou essa prisão em flagrante e na Delegacia de Polícia Civil ficou constatada, então, a suposta prática criminosa de furto. Ele também foi autuado em flagrante, ouvido, mas teve sua prisão ratificada, foi encaminhado também ao presídio regional aqui na cidade de Nanuque, onde fica à disposição da Justiça. Lembrando que todas as pessoas presas são encaminhadas ao presídio e ficam à disposição da Justiça. Há a previsão legal da audiência de custódia, que é previsão legal, né, do Código de Processo Penal, em que após essa audiência de custódia, a autoridade judicial pode liberar ou não esses indivíduos. Então, apesar de ser crimes de furto de objetos aí de pequeno valor, mas ainda assim a autoridade policial entende
que trata assim da prática criminosa de crime de furto, encaminhando esses indivíduos para responderem na justiça.